Bom, eu nasci em Vila Isabel, o que muito me orgulha. É, Meu pai, como meu pai era ferroviário, depois nós fomos morar numa casa ali perto do Morro da Mangueira, em frente à estação de trem. Ah, aquelas músicas maravilhosas, né? Chico, Caetano, isso aí foi uma geração premiada com isso, né? A moda na época era ser despojado, porque a gente estava ainda muito sob a influência hippie, né? Então, tinha uma coisa que, pelo menos para o grupo à esquerda, era imprescindível não parecer burguês, burguesinha, entendeu? Que hoje a gente chamaria de patricinha, né? Então, bacana era não exibir luxo de roupa, entende? Então, era muita calça jeans, você ficava variando as blusinhas. A gente ia ao teatro de calça jeans, fazia tudo de calça jeans. O mini saia, né, na época, muito na moda, bem curtinha, e, de preferência, despojado. Tinha uma marca, calça jeans? Ou qualquer... Não tinha tanta variação, chamava-se calça li, não era calça jeans, né? De vez em quando eu ainda falo calça li, as pessoas, que calça li? Calça jeans, né? Mas era marca ali, né? Era marca, mas era aquela coisa de chamar a calça pela marca, né? Que era a que tinha entre nós não tinha um monte de marca de jeans, né? E tinha isso de você querer, no caso da mulher, né, querer ser bonitinha na simplicidade, entendeu? Porque se você ficasse se emperequetando muito, ou for muito boutique, você passava uma mensagem errada. Ia perder tempo, né? Então era preciso passar a mensagem certa no estilo de vestir, que é uma sorte para quem não tinha grana, né? Eu não ficava inferiorizada, porque todo mundo parecia que eu estava tirando onda, entendeu? E não que eu não tinha 1000 roupas para trocar. Então, o que mais em televisão? Aquelas músicas maravilhosas, né? Chico, Caetano, isso aí foi uma geração premiada com isso, né? Ainda tem uma outra coisa bonita também, que era aí com os retornados, né? Quando vem a anistia, ir buscá-los no aeroporto. Muitos chegavam por São Paulo, mas alguns vinham do exterior por São Paulo, mas pegavam o avião para o Rio, né? Ou vinha direto para o Rio, ou vinha de São Paulo para o Rio. E aí uma cena linda, era todo mundo sentado no aeroporto, porque não tinha microfone. Aí eles chegavam, eu me lembro do Prestes, eu me lembro do Brizola, me lembro do Gabeira, mas do Brizola, ele começou, aí fazia um discurso, o cara desembarcava, estava todo mundo sentado, só que para todo mundo ouvir, a gente ia repetindo, entendeu? Eu cheguei, agora vamos lá, o Brasil. Cheguei, agora... E isso era muito emocionante, muito emocionante. Às vezes saíamos do aeroporto e vínhamos... É um prédio que tem na Rui Barbosa, que ele pertencia... Tinha alguma coisa que era do Flamengo, clube, e depois ele foi meio que privatizado. Eu acho que tinha a ver uma coisa com o Flamengo e instituições. Agora ele está totalmente privatizado. Ali tinha um andar que era feito um play, né? E onde aconteciam as festas. Você nunca está à vontade, você nunca está tranquilo, mesmo que você não seja militante, mesmo que você não esteja diretamente ligado com a resistência ou algum partido clandestino, você vê um amigo que desaparece, ou você vê um amigo que viaja porque quis ir embora com medo, né? Então, não é uma sensação, é uma lembrança de peso que eu tenho, de pena, de ter parte da minha juventude ter vivido nesse período. Bom, eu nasci em Vila Isabel, o que muito me orgulha. Meu pai,
como meu pai era ferroviário, depois nós fomos morar numa casa ali perto do Morro da Mangueira, em frente à estação de trem, que era uma casa que é a Central do Brasil, que hoje é rede ferroviária, né? Cedia para os seus funcionários. E era uma casa muito grande, com um quintal enorme. Nós tínhamos vários bichos no quintal, que podia ter, era quase um sítiozinho, várias árvores frutíferas. E tinha vantagem de ser perto da escola de samba, né? Eu fui morar lá com 2 aninhos, quer dizer, saiu de Vila Isabel, com 2 anos eu fui, e fiquei lá até 1964, quando meu pai perdeu a casa, exatamente porque entrou a ditadura militar, e aí nós fomos expulsos da casa, aí fomos morar no Grajaú, Andaraí. Quando saímos da casa, eu tinha 16, 17 anos, porque em 64 eu tinha 16 anos. Quer dizer, eu começo a... Claro que já sentia, né, o peso da ditadura militar naquele momento, né? Inclusive tem a história que daqui a pouco eu vou contar, né? Mas vou sentir mais quando entrar para a faculdade e a gente se aproximar do AI-5, né, que foi em novembro de 1968. Mas nessa casa na Mangueira, né, o meu irmão, que era mais velho que eu, já estava na faculdade de Direito. E ele, em determinado momento, quando a repressão começou a aumentar para os colegas, né, militantes, como era uma casa afastada, não era Copacabana, era um subúrbio, né? E tinha uma espécie de casa de caseiro no quintal. Então, nós começamos a ceder essa casa de caseiro para os colegas que militavam e que estavam com risco de cair, estavam sendo perseguidos. Fizemos isso 2, 3 vezes, com pessoas diferentes. Bom, a gente também colaborava, isso tudo mais comandado pelo meu irmão, porque ele que era mais velho, que já estava na universidade. Eu acompanhava, né? Tínhamos vários mimeógrafos em casa para fazer panfletos e distribuir na faculdade, até que uma dessas pessoas... São 2 fatos que são importantes nesse momento. O primeiro fato é que a minha mãe... eu tinha um irmão menor, criança, e a minha mãe nos chamou, a mim e o meu irmão, e falou: vocês estão pensando que me enganam? Porque a gente dizia que o colega que chegava era para fazer trabalho de grupo com a gente. Ela falou: vocês estão pensando que eu sou boba? Eu sei que não é isso. E vocês têm que pensar que estão botando em risco a vida do irmão menor de vocês, o que foi um arrasador, né? Aí a gente já tinha decidido que ia parar, mas, independente disso, a última pessoa que nós colocamos lá caiu. E aí nós fomos avisados, e aí, numa madrugada, logo depois desse aviso, nós fomos para o quintal enterrar todos os mimeógrafos, 2 ou 3, e enterrar os livros, inclusive os de capa vermelha, mesmo que não fossem livros de esquerda, e passamos a madrugada enterrando tudo que pudesse ser associado a, entre aspas, subversão, né? E terminamos no amanhecer rindo muito, imaginando quando saíssemos da casa, alguém querendo fazer uma horta, vai capinar e acha um mimeógrafo, acha o Capital do Karl Marx, está brotando, né, do solo. Então, essa é uma lembrança que eu tenho muito forte, né? Aquela é a Visconde de Niterói. E, paralela a ela, beirando a linha do trem, a Santos Melo, que era um correr de casas da Central do Brasil, onde eu morava. Morei ali até 16, 17 anos. Aí fui para Andaraí, morar no Andaraí. Aí já fui para a faculdade, né? Já estava... Eu fiz 2, quer dizer, eu comecei 2 faculdades.
a de letras e a de direito. A de direito onde o meu irmão estava, né? E aí a federal de direito, que na época chamava Nacional de Direito, né? No direito eu militava muito mais, porque até era o grupo do meu irmão. Na letras eu ia mais para estudar e no direito para militar, né? Com isso, no terceiro ano, eu tive que deixar a faculdade de Direito, porque fiquei uma figura carimbada ali e era perigoso. Depois tentei voltar para o Direito, anos depois, e era uma burocracia só para impedir a volta, mais papel, mais... E aí eu acabei desistindo. Aí fui fazer mestrado em letras e isso decidiu a minha vida. O meu pai, ele era uma pessoa à esquerda, ele tinha alguma participação ali na parte sindical da Central do Brasil, até um determinado momento da vida, depois não mais. Quando mais jovem. O meu pai foi telegrafista, né? Essa coisa do Código Morse é sempre uma coisa que me comove, porque ele me ensinou como telegrafar e tal, fazer com os dedos. Eu e esse meu irmão ficamos conversando, às vezes, em Código Morse. Então, ele tinha uma passagem de uma certa militância na juventude numa linha mais sindical, né? Quando eu e o meu irmão começamos a militar, o meu irmão começa a militar, aí é uma tomada de posição muito mais à esquerda que a do meu pai, né? Eu tinha muito mais ligação com o Partido Comunista. Toda a minha simpatia, toda a minha atuação acabava sendo muito mais próxima deles, né? Numa classe média economicamente bem limitada, né? O jovem, mesmo quem era de classe média mais alta que eu, naquela época, o jovem não tinha muito dinheiro, não tinha tanto dinheiro na mão como o jovem de hoje tem, que eu acho que os pais procuram, né, mais, que eles tenham uma vida mais divertida. A gente tinha muito pouco dinheiro para diversão, né? Então, o que se fazia? Era cinema, um barzinho ali em Vila Isabel, para mim, mesmo quando eu não morava mais em Vila Isabel, né? Vila Isabel era um lugar que você tinha bares legais e não eram caros, né? De vez em quando uma Zona Sul, que eu não era uma pessoa da Zona Sul, né? E de vez em quando, uma coisa, Festival da Canção, né? Quer dizer, os que eram no Maracanã, a gente ia. Era no Maracanãzinho. A gente ia e aquilo empolgava profundamente, né? Então, Festival da Canção, cinema, barzinho, entendendo que eu era uma pessoa da Zona Norte, né? Então, tinha os cinemas da Praça Sans Penha, tinha Arte Palácio, tudo já acabou, né? Tinha Metro, tinha um cinema na Doc Lobo, chamado Cinema Madrid, que a gente ia muito. Depois, um pouco mais tarde, em Copacabana, na Prado Júnior, tinha o Cinema 1, que eram cinemas que passavam filmes além do filme só entretenimento, né? Bares, tinha o bar de Vila Isabel, nossa, esqueci o nome do bar. Não é Siri. Ficava na esquina da 28 de setembro com a Visconde de Abaeté. O primeiro Fusca, sempre de segunda mão, não novo, era um cinzinha claro. Depois passou para um amarelo. O último foi aquele que chamavam de Fafá de Belém, porque tinha aquele farol gordo assim, né? Esse último já devia ser 78, já final de 70, entendeu? O Fusca era tudo na vida Tá aí uma coisa que você lembrou, maravilhosa. O que era o Fusca para a minha geração, mesmo quem tinha uma família com mais grana e tal, tinha Fusca. Era o carro do jovem, era a locomoção do jovem.
Não, não tinha assim, aquele ali é rico, tem um carrão. Não, todo mundo tinha Fusca. Quando eu comecei a fazer mestrado, em 76, eu peguei, mestrado aqui na PUC, eu peguei um temporal de enchentes, ali perto, aí aqui perto do Flamengo, mas estava muito cheio. Aí todos os carros bacanas, ricos, começaram a parar. O Fusca não parava, era só você não deixar de acelerar. Você mantinha o ritmo da aceleração, lá ia o bichinho andando na água. E uma coisa depois, mais tarde, quer dizer, em 76, quando eu venho fazer o mestrado aqui, eu bebo na Zona Sul, porque eu saio com os colegas para a gente beber. Aí era Dias Ferreira, que não era chique como é hoje, era uma rua do Leblon caseira, e tinha um bar que chamava-se, não se chamava Gatão, mas ele era conhecido como Gatão porque o garçom principal era a cara de um gato, assim, a cara dele parecia um gato. Aí um monte de jovem bebia no Gatão. A gente saía da PUC e ia beber no Gatão. Aí, nessa época, já ficava até 2 horas da manhã bebendo, porque naquela época os bares iam até de madrugada, não é igual agora que tudo fecha cedo. E eu saía com o meu Fusquinha, 2 horas da manhã, da Dias Ferreira, Rebouças, Andaraí, chegava lá, parava o carrinho na rua, subia e não tinha nenhum problema de assalto, de violência. O Gatão era na esquina da Dias Ferreira, com a rua da Pizzaria Guanabara. A Pizzaria Guanabara também, que bombava, iam artistas e tal. E também ficava a madrugada toda. Então, o bar, o Gatão está aqui na esquina da Dias Ferreira, com essa rua aqui, da Pizzaria Guanabara, e aqui, na diagonal dele, tinha um outro bar. Mas esse outro bar não era frequentado, não bombava. E ele passou a ser chamado de Diagonal, porque era o bar que estava na diagonal do Gatão. E alguns anos depois, eu acho que ele ainda se chama Diagonal, eles mudaram o nome, que era o nome verdadeiro, e puseram Diagonal. Porque todo mundo dizia, o Gatão está cheio, então vamos para a Diagonal. A televisão estava bem incipiente, né? Eu lia muito, né? Eu sempre fui muito de estudar. Então, eu acho que, tirando o cinema, o que era mesmo a questão do livro, né? Literatura, fazia letras também, né? E sempre apaixonada pela literatura hispano-americana, Gabriel Garcia Marques, 67, 100 anos de solidão, é um acontecimento na vida da gente, né? Aquela época do boom da literatura. Televisão, eu me lembro em pequena o Teatrinho Troll, uma coisa que me marcou, no teatrinho infantil. Eu me lembro do meu pai desligando a televisão, entrava a Hebe Camargo, porque, na verdade, ela era uma pessoa da ditadura. Anos depois, vão reler a Hebe, né, como uma mulher avançada, mas ela jantava, dava jantares para generais da ditadura e tal. Só para fechar da questão da atmosfera da ditadura, quando teve a Copa de 70, nós todos prometemos que não íamos torcer para o Brasil, porque o Médici, o ditador mais violento, ia usar essa vitória do Brasil, e pessoas sendo mortas, torturadas, e festejar a Copa do Mundo para a gente era abominável, uma coisa horrível. Só que não adiantava, né? Na hora que o Brasil fazia um gol. Então, mas não saímos para festejar. Mas muita gente saiu. Então, eu me lembro de ver na Praça Sans Penha pessoas com o carro aberto, festejando, e nós parados num botequim quietos, profundamente tristes, porque tem romances argentinos lindos, né, mostrando isso na Argentina. As pessoas presas, sendo torturadas, e a Argentina vencendo a Copa do Mundo. E nós vivemos isso também, né? Eu ia com um colega meu da faculdade jogar sinuca num buraco quente, na Mangueira. Entendeu? Jogar muito mal, porque eu sempre joguei muito mal, mas os outros jogavam direito.
o Morro também não tinha essa... Se bem que a Mangueira sempre me é familiar, eu nunca acho que lá tem violência. O Palácio do Samba, eu vi a inauguração. Até hoje eu olho para o Palácio do Samba e eu acho que é um palácio. Me emociona. Então, o Rio tinha tudo da alegria da cidade, que é própria da cidade, né? Saía do Andaraí com uma cadeirinha, entendeu? E íamos, colegas da faculdade, íamos à praia em Copacabana, que era mais perto, de ônibus. Às vezes batia fome, não tinha grana para ir para bar, etc. E aí parávamos num botequim e comiam ovos cozidos coloridos. Sabe aquele ovo que é rosa, azul? E eu sempre acho que aquele ovo é a coisa mais gostosa do mundo, porque eu comia com muita fome. Gente, você vai ter que cortar, censurar esses depoimentos. A válvula de vir mais a emoção foi o Palácio do Samba. Como você falou, eu percebi que... Mas é isso. É a Mangueira.